Dia, meus amores. Bom dia, criançada! Hoje, segunda-feira, dia 1º do 6, né? Um novo mês se inicia. Hoje vamos aprender sobre histórias em quadrinhos, sobre os HQs. Ó, HQ. Toda vez que vocês encontrarem essas duas letrinhas juntinhas, né? Significa história em quadrinhos, ó. Histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos, são os HQs, ele é um texto que ele vem por meio de uma sequência. Uma sequência de quê? Uma sequência de quadrinhos. Ele pode ser só por imagens, né? Só ter as imagens e a gente já fazer a interpretação daquelas imagens. Ou pode ser escrito, os quadrinhos e a fala dentro de cada quadrinho, que é a fala de cada personagem. E geralmente é um texto divertido, né, que alegra muito o leitor. O leitor é quem está lendo a história. No caso, se eu estou lendo aqui, né, eu sou o leitor, porque eu estou lendo. Agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 30. Esta página aqui, ó. Essa página aqui. Nessa página, né, na página 30, 31, 32, 33, tem uma história em quadrinho. O que a tia vai fazer? A tia não vai ler toda ela aqui com vocês, não. Vocês vão ler bem tranquilo na casa de vocês essa história. Vocês vão ler sozinho, porque eu tenho certeza absoluta que cada um aí atrás dessa telinha já sabe ler tudo perfeitamente. Então vocês vão ler essa história em quadrinho, né? Com muita atenção e muito cuidado. É uma história muito legalzinha sobre o trânsito, né? Vocês vão ler essa historinha, né? Ah, tia, são muitas folhas? Não são, não. É porque a história, olha só, começa aqui, ó. Poucas falas, vocês estão vendo, ó. Deixa eu tirar essas folhas aqui, não vai me atrapalhar. Aí tem aqui, começa, aí vem aqui, aqui e aqui. Vocês vão ler essa historinha. Após a leitura dessa historinha, na página 34, tem falando um pouquinho sobre o autor, que é o autor quem escreveu aquela história. Porque lembra que a tia falou que toda história, né, tem alguém que escreve. Do mesmo jeito que cada música tem alguém que escreve aquela música, toda história também tem alguém que escreve. Essa história não surgiu do nada. Sempre tem um escritor por trás disso. Aí que é o escritor da história, que é o Marcos Vaz. Aí aqui fala um pouquinho sobre ele, né? Que ele é conhecido por criar personagens que representam em locais. Aí aqui tem duas perguntinhas, que é a 1 e 2, ó. A 1 e 2, para responder oralmente. Oralmente vocês já sabem que é falando, muito bem. Aí aqui tem a interpretação escrita, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Na número 1, vocês vão ter que pintar, ó, qual o nome do personagem principal da história em quadrinho, que se refere ao estado brasileiro. Pinte o quadro com a resposta certa. Tem 3 quadrinhos, já deve ver qual é a respostinha certa e vai pintar. Número 2, pinte a imagem que representa o meio de transporte utilizado por Paranavinho na história em quadrinho. Lá na história tem o meio de transporte, vocês vão ver qual é e vão pintar o meio de transporte que ele usa. Um dos 3 vocês vão pintar. Feito isso, na página 35. O título, porque tudo tem um título, né? O título da história, vocês vão escrever. Aí, número 4. Na primeira página da história em quadrinho, são citadas 2 regras de trânsito. Relacionadas às crianças. Ligue as colunas a seguir de acordo com essas regras. Aí tem aqui, crianças menores de 4 anos, crianças menores de 10 anos. Aí lá na historinha tem falando sobre isso, então tem que ler para poder responder essa daqui. Na verdade, para responder todas as perguntas, tem que ler a historinha primeiro. Aí aqui tá pedindo, ó, na segunda página da história em quadrinhos são apresentadas atitudes inadequadas de passageiros de carro, como ficar em pé entre os bancos dianteiros e colocar o braço e a cabeça pro lado de fora da janela. Faça um desenho ilustrando como o passageiro tem que se comportar no carro. É que tem que fazer um desenho, pode pintar, não pode usar canetinha, só lápis de cor. Feito isso, página 35, na página 36, ó, o taxista da história em quadrinho é considerado um bom motorista. Assinale, marcar um xizinho, né, as alternativas que justificam essa afirmação. Vocês vão ler, eu vou dar uma dica. Aí tem 4, vocês têm que marcar dois quadradinhos. Número 7. Observe o quadrinho da história em quadrinho. Observe o quadrinho da história em quadrinho. Depois faça o que se pede. Aí você vai observar essa imagem, vai circular, ó. Pedestre de amarelo, ciclista de azul, maquinista de verde, motorista de roxo.
Ah, tia, não tenho essas cores, por exemplo, não tenho amarelo, não tenho laranja. O que eu faço? Eu circulo de laranja, aí eu pinto aqui a palavrinha de laranja, que é pra quando a tia for corrigir, a tia saber que você não tinha amarelo, pintou de laranja. A letra B. A atitude dos pedestres, do ciclista e do motorista está correta? Por quê? Essa perguntinha aqui está relacionada a essa partezinha aqui, tá bom? Vou ter que ler essa partezinha aqui para poder responder. Aqui, 37. A última página de hoje. Aqui, ó. Uma história em quadrinho é formada por uma sequência de quadros. Esses quadros podem ser lidos em qualquer ordem, ou há uma ordem específica, que eu tenho que explicar. Pode ler, eu posso pegar a história em quadrinho e ler, começar lá de baixo, pro meio, pro começo, depois voltar pro final? Ou tem que seguir a ordem dos quadrinhos? Vocês vão ter que me explicar essa resposta. A história em quadrinhos que você leu apresenta só imagem, só texto ou imagem e texto? Vou marcar o X. 10. De que forma são apresentadas as falas dos personagens em uma história em quadrinho? Vocês vão escrever aqui. Aí aqui, ó, número 3. Número 3, ó, número 11, desculpa. Eu li 3 e falei. Eu vi o 3 aqui e falei 3, ó. Observe 3 tipos de balão, que costuma apresentar nas histórias em quadrinhos. Enumere cada uma de acordo com a legenda, olha só. Tem o balão de grito, o balão de pensamento e o balão de fala. Vai ver qual é de grito, boto 1, qual é de pensamento, boto 2, qual é de fala e boto 3. Agora, pinte de balão que foram utilizados na história em quadrinho voo de táxi. Aí vocês vão pintar quais foram utilizados. Então, com esse, depois de fazer esse deverzinho aqui do livro, vocês vão pegar essas duas folhinhas, ó. Primeiro vocês vão pegar essa folhinha aqui, tá vendo? E vocês vão criar a história em quadrinho de vocês, porque aqui só tá imagens, tá vendo? E tem os personagens, que no caso aqui é a Magali, né, e o Cebolinha. Aí aparece a Mônica também, e os personagens da Turma da Mônica, né? Vocês vão criar uma história bem bonita, bem divertida. Vocês vão criar fala para cada um dos personagens. Feito isso, vocês vão pegar essa história em quadrinho aqui. Lembra que a tia falou que nem toda história em quadrinho tem fala? Tem umas que só tem desenho? Então, essa daqui só tem desenho, olha. Tem 3 quadrinhos e tem 5 perguntinhas. Vocês vão ler essas perguntinhas aqui e vão responder com base nisso aqui. Vocês vão observar essa imagem para poder responder isso aqui, tá bom? Por hoje, né, a aulinha de português é só. Agora vamos para a aulinha de artes. Meus amores, hoje vamos iniciar o capítulo 6 de artes. Assim, a nossa última aula de artes paramos no capítulo 4. O capítulo 5 não vamos fazer aqui agora, porque precisamos usar tinta e massinha de modelar. Então, como nem todo mundo tem esse material em casa, a gente só vai fazer o capítulo 5 quando a gente voltar para a escola, pode ser? Muito bem, quando a gente voltar para a escola, a gente faz o capítulo 5. Por isso, a tia pulou do 4 para o 6. Nesse capítulo 6, vamos aprender sobre as cores quentes. Meus amores, peguem o livro e abrem na página 36. Na página 36 está falando sobre um pintor, que é o Vicente Van Gogh. Ele viveu no século XIX e criou várias pinturas usando as cores quentes. Os tons de amarelo da sua obra destacam na paisagem ensolarada no sul da França. Essas 3 paisagens que se encontram no livro de vocês foram criadas por eles. Por ele, né, na verdade. As cores quentes são a amarela, a laranja e a vermelha, e suas tonalidades. Essas cores estão associadas ao fogo, ao calor, ao sol, à luz, ao dia, à alegria e também à raiva. Aí aqui embaixo está assim: quais sensações ou predomínio destas cores despertam em você? Algumas delas estão no quadro abaixo. Se estão, contorne. Contorne significa circular. Aí aqui embaixo tem algumas, ó: dias de calor, frios de inverno, tristeza, solidão, paz, medo, fim de tarde e silêncio. 36, né, falamos sobre o Vicente Van Gogh. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre ele na página 37. Olha, o pintor Vicente Van Gogh, ele nasceu em 1853 e veio a falecer em 1890. É considerado um dos mestres na representação da luz. A fase mais significativa da sua obra ocorreu no final da década de 90, quando
se mudou para o sul da França e se estabeleceu em Arles. Sua intenção era pintar ao ar livre, em regiões mais luminosas. Em Arles, Van Gogh encontrou a luz intensa que tanto procurava, a qual representou por meio da presença constante dos tons de amarelo em sua pintura. Aí aqui tem um autorretrato dele, né? Que essa fotinha aí é ele. Aí aqui embaixo tem uma atividade, ó. Nas áreas abaixo, desenhe imagens cujos objetos e elementos naturais tenham cores quentes. No primeiro quadrado, na verdade nos 3 quadrados, né? Estão escritos assim. Desenhe imagens de fruta, legumes, animais ou objetos de cor amarela, laranja e vermelha. Aí vocês vão ter que desenhar nesses 3 quadradinhos aí. Amores, da página 37, pulamos para a página 39. Por quê? Na página 38, está pedindo para a gente plantar um girassol. Sendo que não vamos fazer isso não, precisa não, tá bom? Isso aqui quando a gente voltar para a escola, a gente faz essa página. Vamos fazer a página 39. A página 39 está pedindo assim, vamos observar a natureza. Faça um desenho da paisagem, está aí, da escola. Sendo como estamos em casa, vamos fazer um desenho da paisagem da sua casa. E pinte explorando as cores quentes presentes neste espaço. Aí fala assim, depois recorte essa folha e mostre aos seus colegas. Sendo que não precisa recortar não, tá, meus amores? É só deixar no livrinho aí, e quando a tia for corrigir, a tia vai ver. Esse desenho bem bonito que vocês vão fazer. Então, meus amores, por hoje é só. Beijinhos. Até amanhã, hein?